Oiê, vamos falar de escrita? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa de Corredor. Esse podcast de educação no meio da desorganização. Meu nome é Alessandro Perry e eu sou professor de gramática. E também tento fazer algumas explicações a respeito do mundo do português. E nessa temporada estamos falando sobre 15 nomes de escrita para poder entender um pouquinho mais da nossa língua portuguesa, no que a gente fala de acentuação, ortografia, origem do nome. E hoje vamos falar de um nome que eu acho que muitas pessoas talvez não tenham muita dificuldade de saber qual que é a forma portuguesa, mas surgiu uma dúvida porque é um nome muito popular. Inclusive, na década de 70, teve um estouro de fama de pessoas com esse nome e muito provavelmente a pessoa que você conhece com esse nome está já mais perto de ter que tomar a terceira dose ou a dose de reforço do Covid do que está perto de fazer sua festa de 15 anos, que é o nome Tiago. Quando a gente vai falar desse nome, a gente tem uma origem espanhola. Então a gente tem as variantes Tiago com H e Tiago sem H. Para quem não é muito estudioso de outras línguas, talvez já tenha visto, não saiba, não tenha nem a noção de que o TH é uma formação que a gente tem de duas letras para a gente poder entender que a gente tem um som que a gente chama de lábio dental. Toda vez que a gente tem uma reprodução de som, a gente fala quais são as articulações da boca que a gente vai utilizar. Por exemplo, um som bilabial é o som de M. Então você encosta os dois lábios para poder obstruir, fazer um obstáculo para o seu som. Assim como, por exemplo, um som lateral é o som de L. Então você percebe que o som ele sai pelas laterais porque tem a língua passando no meio. Então, a partir daí, o Tiago ele é um lábio dental. Então você coloca a língua entre seus dentes e você aspira. Então você falaria algo como Thiago. É um som parecido, não é o mesmo, entre F e T. Tem muita gente que acha que é a mesma coisa. Por exemplo, falar thank you, só que você teria que falar thank you. Então, talvez muitas pessoas achem que eu teria falado thank you, mas a produção do som, ela é diferente. Bom, vamos falar do nome Tiago. Tiago, ou Tiago, é um nome que ficou muito popular na década de 70 e também, inclusive, é um nome que, se você for ver em Portugal nessa mesma época, a gente vai ter que o registro de nomes em Portugal é sem H. É muito difícil a gente, inclusive, achar uma pessoa que se chame Tiago com TH e seja portuguesa. Porque a regra realmente diz que o Tiago é com T. Porque o som de TH no português, ele não existe. A gente não tem uma formação de som lábio-dental. Mas tá, por que então existe essa possibilidade do TH? Porque o nome, ele vem de origem espanhola. Inicialmente, o nome vem de Santo Iago. Então, a gente tem que o nome Iago, ele também tem essa origem desse mesmo santo. Só que aí que tá. Quando a gente fala de nome, muitas vezes a gente fala de oralidade. Então é muito mais comum que a gente primeiro acesse o mundo da oralidade para aí depois a gente falar do mundo da escrita. Então, quando a gente analisa o Santo Iago, as pessoas achavam que o nome ia se reduzindo, então viraria algo como Santiago. Então, em vez de eles ouvirem Santo Iago, eles ouviam algo como San e Tiago, que era uma separação que não era a correta. Então é daí que nasce essa origem do nome Tiago. Para muitas línguas espanholas, existe que quando a gente vai fazer a pronúncia de algumas palavras, a gente tem esse som bilabial. Então, algo como Santiago. Então o problema nasce de que, primeiro, se escreveu errado como as pessoas estavam ouvindo essas expressões. E também houve uma separação incorreta do nome original, que era Santo Iago. Então, o nome com TH hoje em dia existe. Ele é gramaticalmente correto? Ele supostamente seria gramaticalmente incorreto, mas a gente pode também lançar a mão falando que é um estrangeirismo, porque a gente realmente tem a pronúncia de TH em espanhol, mas quando a gente fala para poder aplicar nomes em língua portuguesa, eles também supostamente são aportuguesados ou abrasileirados para que eles tenham suas versões escritas seguindo as normas
da gramática culta. Bom, é isso, pessoal. Então, lembrando mais uma vez que esse podcast não é para você zoar seu coleguinha. Esse podcast é mais de informação e curiosidades a respeito dos nomes da nossa língua e também do que a gente tem a respeito de ortografia, acentuação e origem das palavras. Você já sabe, se quiser me encontrar, você me acha fácil nas redes sociais e inclusive no meu site do professoralessandro.net. Então, muito obrigado por vocês terem me ouvido, terem ficado até aqui. Eu espero que vocês tenham um bom dia e a gente se ouve num próximo episódio. Até mais!